Meus irmãos, o Senhor Jesus, Ele nos ensinou a amar o próximo, a perdoar quem nos ofendeu, mas Ele mesmo também nos ensinou a se afastar das más companhias. O Senhor Jesus, quando estava nessa terra, Ele teve do seu lado um inimigo, Judas Iscariote. E também aqueles que perseguiam Ele, que eram os fariseus, os saduceus. Os religiosos daquela época perseguiam Jesus porque através dos milagres que Jesus fazia, muitas pessoas seguiam a Jesus. Certa vez o apóstolo Pedro não vigiou e Satanás usou a boca do apóstolo Pedro e disse que de maneira nenhuma o Senhor iria morrer. E o Senhor prontamente repreendeu Pedro e disse: "Te afasta de mim, Satanás, porque não entendes as coisas de Deus." Jesus também, ele disse que nós deveríamos se afastar dos fariseus. O apóstolo Paulo, ele disse, escrevendo aos Coríntios, ele disse que nós deveríamos se afastar daqueles que, dizendo-se irmão, são devassos, beberrões, pessoas briguentas, os crentes que, as pessoas que carregam o nome de cristão, mas que não têm um comportamento cristão. A palavra de Deus nos ensina a se afastar dessas pessoas. Por que não falar também de Paulo e Barnabé, dois missionários que andavam juntos pregando a palavra de Deus? Mas chegou um certo tempo em que os dois estavam com desentendimento em termos de doutrina, e isso repercutiu por vários dias, e de tantas brigas que teve, o apóstolo Paulo chegou a uma conclusão: não tem como nós andar juntos. Duas pessoas só andam juntos, só dão certo andar junto, se as duas remarem para a mesma direção. Então nós vemos pela palavra de Deus que mesmo eles sendo dois missionários que andavam pregando a palavra de Deus, para não ter mais problemas, eles tiveram que se separarem. Eles andavam juntos, pregando a palavra de Deus, e eles tiveram que se separar. Eles eram dois missionários que andavam pregando a palavra de Deus, porque Jesus tinha mandado para ir pregar o evangelho, tem que ir de duas pessoas. Então, mas eles viram numa situação que não dava para andar mais pertinho um do outro. Por quê? Por causa das discussões. Nós vemos Abraão e Ló também, Abraão e seu sobrinho Ló, que tiveram as discussões porque o pasto estava pouco para o rebanho, e isso estava fazendo o povo discutir entre si. Então, Abraão, nosso pai na fé, resolveu cada um ir para o seu canto. Então, uma coisa é você amar, outra coisa é você estar concordando com a coisa errada. O nosso Deus, o nosso Pai Celestial, Ele ama o pecador, mas Ele aborrece o pecado. E o mesmo Deus que quer nos levar para o céu, Ele lança no inferno se nós não obedecer a Ele. Então Jesus, Ele nos ensina o caminho certo a seguir, Ele nos ensina a amar e perdoar, mas isso não significa que nós temos que andar lado a lado com aquela pessoa que está errada. Existem pessoas que ou você se afasta delas, ou você só tem prejuízo e atrasa a sua vida. Existem pessoas que são más companhia. E o apóstolo Paulo, ele disse que as más companhias, elas corrompem os bons costumes. Então eu tenho que amar, não andar lado a lado com uma pessoa que está errada. Porque nem Deus obriga ninguém a seguir Ele. Então se afaste das más companhias, se afaste das amizades que podem destruir o teu casamento, se afaste das más companhias que podem te levar para o caminho errado. É melhor andar sozinho do que mal acompanhado. E você sabe que quem tem fé em Deus jamais anda só. Deus está do nosso lado. Então essa palavra é direcionada a todos os cristãos. Amar é uma coisa, apoiar o erro é outra coisa. Eu posso exemplificar pessoas aqui de Pimenteiras, como da minha própria família, Infelizmente eu tenho um irmão que é alcoólatra, cujo nome eu não digo por ética, que ele vem há 20 anos bebendo cachaça,
fazendo a família sofrer, e nós aconselha, não quer deixar os caminhos errados, fica a critério da própria pessoa. Nós o amamos como pessoa, mas devido a esse mau comportamento, a gente se afasta dessas pessoas. Uma coisa é você amar, outra coisa é você apoiar o erro da pessoa. Você pode ver que Jesus ele ensinou o amor, mas quando ele entrou no templo, que viu o povo fazendo do templo, da casa de Deus, comércio, o que foi que ele fez? Meteu chute em mesa, bateu em homens lá, derrubou as mesas, ele virou um lutador naquela hora. Pensa um cara bom de luta, era Jesus naquela hora. Então ele chutou mesa, meteu corda em gente, meteu porrada em gente lá e o pau quebrou lá e era Jesus mesmo, zangado. Então entenda uma coisa, que apoiar o erro é errado. Então não é porque a pessoa é da família que eu vou apoiar o erro daquela pessoa. Não. Deus ele ama o pecador. Assim diz a Bíblia, Deus ele ama o pecador, mas ele aborrece o pecado. Por que Deus destruiu o mundo com água? Por que Deus destruiu Sodoma e Gomorra? Porque amar é uma coisa, concordar com erros é outra coisa. E uma coisa nós podemos também observar aqui para todas as pessoas, não podemos julgar uma família inteira por causa do erro de uma pessoa. Não. Eu não posso dizer que todos os católicos estão errados. Existem católicos que estão lá dentro da igreja católica, mas que eles não adoram imagem de escultura, eles acreditam somente em Jesus Cristo. Tem muitos católicos que eles lêem Bíblia, que têm um comportamento melhor do que muitos cristãos, e tem muitas mulheres católicas, senhoras, que não pintam seus cabelos, não usam roupas curtas, diferente de muitas moças e senhoras da nossa igreja, que gostam de expor suas coxas, seus glúteos dentro da igreja. Então, eu não posso também dizer que todo pastor é bandido, todo crente é errado. Isso é uma mentira. Eu não posso julgar toda a família por causa de um erro de uma pessoa. Porque um crente erra e as pessoas dizem, todo crente é errado. Nada disso. Nada disso. No meio dos crentes errados, existem os crentes fiéis. Deus ele vai tirar do meio dos crentes os crentes fiéis. Só vai para o céu os crentes fiéis e obedientes à palavra de Deus. Então, este vídeo é direcionado aos irmãos a entender uma coisa. Passar a mão na cabeça de quem está errado, isso é pecado, é como você consentir o erro da pessoa. Quando os filhos não dão ouvido aos pais, o mundo ensina, mas o pai e a mãe têm que deixar o mundo ensinar. Muitas das vezes, o filho, para aprender, ele tem que ser preso. Muitas das vezes, o filho, para aprender, ele tem que cair nas mãos de uns cabas que pega ele, até umas horas, para se lembrar do conselho que a mamãe deu. Muitas das vezes, precisa acontecer um acidente, a pessoa perdeu uma perna, um braço, para aprender a criar juízo. Por exemplo, nós temos saúde, graças a Deus, nós mexe as mãos, nós fala, nós anda, mas nós usa a nossa saúde para servir a Deus. Tem pessoas que só se lembram de Deus quando tudo está ruim. Quando as coisas estão boas, eles não lembram de Deus. Então, muitas vezes os pais aconselham, meu filho, caminha aqui, minha filha, não vá por aí, e vai. E a filha desobedece e vai. Deixa quebrar a cara, deixa sofrer e não se meta. Deixa sofrer, deixa chorar para se lembrar do conselho do papai e da mamãe. Lembre disso. Quando os filhos não obedecem os pais, o mundo ensina. E pensa, um professor bom é o mundo? Então fica essa palavra direcionada a todos os irmãos. Amar é uma coisa, concordar com o erro é outra coisa.